Hoje nós vamos rapidamente olhar sobre a reconciliação com Deus. Nós estamos fazendo aqui uma caminhada sobre as doutrinas da redenção. Aquilo que foi feito pelo Senhor para nos libertar do cativeiro. E essa parte da propiciação ou da reconciliação é muito importante que a gente compreenda. Domingo passado nós falamos sobre justo ou justificado. E tudo isso acontece por uma obra da graça. É Deus fazendo. E aqui nós começamos com 1 João capítulo 4, verso 10, dizendo: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esta palavra propiciação é que Ele se tornou o empenho e o sentido de que Ele mesmo é quem faz a reconciliação com Ele. Ele é o ofendido e ao mesmo tempo Ele assume a ofensa e reconcilia o ofensor com Ele de modo unilateral. Domingo que vem nós vamos falar sobre arrependimento, depois mais para frente sobre o perdão. E a questão é, Deus é quem propicia-se a si mesmo. Ele é o ofendido e Ele tira o peso do ofensor sobre si. Porque muitas vezes você diz assim, se ele me ofendeu, mas se ele não me pedir perdão, eu não perdoo. Então esse perdão que você está dizendo, eu só perdoo se ele me pedir perdão, é um perdão que com correspondência. Eu quero ver a humilhação ou a humildade dele em vir me pedir o perdão. Deus não faz isso. A propiciação, a reconciliação, ela é unilateral, realizada por Deus. E nós só correspondemos quando Ele imputa em nós a sua própria justiça. Então, ele diz aqui que, mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho como o propiciador e a propiciação e o propiciatório dos nossos pecados. Ninguém pode ser reconciliado com Deus sem que antes seja recrutado por Ele. Nós não podemos ser recrutados por Deus sem que antes sejamos amados por Ele. Primeiro Deus nos ama, depois Ele nos chama. A convocação é precedida pelo seu amor. É o amor que é a causa primária de toda a ação divina. Tanto na criação como na redenção, tudo começa em Deus e é feito por Deus. Ele é o autor e o executivo de tudo e da nossa salvação de fio a pavio. Nele se origina tudo, incluindo o amor. 1 João 4,19 nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A fonte de nosso amor é o próprio amor de Deus.
A Bíblia explica a Bíblia. Talvez este texto traga alguma dificuldade para alguns que acham que foram eles que amaram a Deus primeiro. Mas nesta versão, da nova versão, diz assim, Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Não somos nós que amamos a Deus? Sim, nós amamos a Deus porque antes Deus nos amou. O meu amor por Ele é consequência do amor dele por mim. O amor de Deus se estes amam a Deus, com certeza este amor vem do próprio Deus, que é amor e a razão de todo o amor. O amor de Deus por nós é a causa de nosso amor por Ele, assim como a luz do sol é que nos proporciona a capacidade de ver o sol. João diz que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, isto é, como conciliador da crise. O pecado nos separou de Deus e por causa disso nos tornamos irreconciliáveis com Deus. Não há de nossa parte nenhuma condição para desfazer a contaminação radical do pecado. Tudo em nós encontra-se poluído de orgulho e nada podemos fazer para nos descontaminar desta arrogância essencial. Até o nosso arrependimento é problemático. Você diz assim, eu me arrependi. É preciso ter cuidado com o seu arrependimento e o meu arrependimento. Ele pode estar cheio de vaidade, soberba. Aqui eu vou citar um arcebispo de Paris no século XVI, François Fenelon, que foi o orientador espiritual da Madame Guyon. Esta mulher foi muito importante no conceito dos pensamentos dos reformados. Era uma católica, ela era nobre da nobreza francesa e ela teve uma vida espiritual de muitas lutas até chegar ao descanso. E o François Fenelon foi uma pessoa que muito ajudou a ela. Ela teve uma época que ela botava as pedras no sapato para se ferir, que é aquele princípio do autoflagelamento ou autoflagelação, para que você sinta a dor do sacrifício de Cristo. Existem muitos ainda hoje nos meios cristãos radicais, no sentido de usarem esses métodos como silício e autossacrifício, flagelação para se martirizar. A Madame Guyon, ela foi muito condenada também pelos católicos da época, porque ela pregava, depois que ela passou por essa experiência da obra suficiente de Cristo, para não ser ouvido. Acho que mais de 70% dos livros dela foram queimados. Sobraram alguns dos escritos dela. O seu marido a trancou dentro de um castelo, e quando ela pôde sair, ela pôde fazer algumas pregações. Eu acho que essa é uma história que é contada, que teria sido feita por ela, quando o Palácio de Versalhes estava cheio numa festa,
ela apanhou uma vasilha de água, um balde d'água, e apanhou uma tocha e começou a gritar lá na frente do palácio, dizendo assim: eu quero com essa tocha botar fogo no céu. Eu quero com esse balde d'água apagar as labaredas do inferno. Eu quero com essa tocha botar fogo no céu. Eu quero com esse balde d'água apagar as labaredas do céu. Aí alguém saiu na janela, um dos nobres, e gritou: mulher, você está louca? Onde não tem fogo você quer botar fogo? Onde tem fogo você quer apagar o fogo? Por que você está falando isso? E ela disse: eu quero botar fogo no céu para que ninguém busque a Deus por causa das ruas de ouro, ou por aqueles benefícios que eles gostariam de ter do céu, e não fugir de Deus por causa das labaredas do inferno, mas para que todos pudessem buscá-lo pelo amor do que Ele é. Poxa vida, essa mulher parece que tinha entendido. E o François Fenelon foi o principal responsável. Foi o arcebispo também muito perseguido na época por causa das suas posições libertárias em Cristo. E ele diz assim: o nosso orgulho sente desgosto por nossas falhas. E muitas vezes confundimos esse desgosto com o verdadeiro arrependimento. Às vezes você vê uma pessoa chorando lá, chorando as pitangas, como se usa a expressão, lá de olho vermelho, chorando, porque foi apanhado com a boca na botija, fazendo, e aquilo não é arrependimento, pode ser remorso. Nós vamos tratar isso mais na frente. Pode ser uma outra coisa. O arrependimento é algo totalmente diferente dessa tristeza segundo o homem, ou segundo o mundo. Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz pesar, mas a tristeza segundo Deus gera arrependimento. É outro patamar de realidade. O Thomas Watson, que é também ali do século XVI, ele diz: o segue com o mesmo olhar. Os olhos podem estar rasos d'água e o coração empedernido. O damasco pode estar macio por fora, mas dentro tem um caroço duro. É impossível confiar na conversão produzida pelo coração humano. Quando você ouvir essa expressão, eu me converti, pode ter certeza de que ela é, até gramaticalmente, ela é imprópria. Porque é a mesma questão, eu me operei. Ela é uma questão imprópria, porque você não pode se operar. Talvez alguma coisa que um médico sofra, ele se costure ali, mas fazer umas... Eu vou botar logo radicalmente. Aqui eu tenho médicos, fazer uma cirurgia de cérebro feita por ele mesmo. Eu sei que existe na internet a história de um médico que em 1920 e pouco fez uma cirurgia de apendicite nele mesmo. Não sei como foi isso, mas que era com espelhos. Ele, em 1029, eu acho, por aí, ele fez a cirurgia de apendicite nele mesmo. E lembre-se que a anestesia nesse tempo era muito precária. Como é que foi, eu não posso nem imaginar. Mas eu posso garantir o seguinte: o sujeito que me diz que se converteu, eu vou andando de retro. Porque se ele se converteu, ele pode também perder a sua conversão. Porque está fundada num ser finito, sujeito a falhas. Tanto é que nesse assunto nós vamos encontrar os profetas dizendo: converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo. É impossível ao homem confiar naquilo que ele faz.
O dicionário Divine diz o seguinte: propiciar, ilastomai, foi usado entre os gregos com o significado de tornar os deuses propícios ou apaziguar, na medida em que sua vontade não foi concebida como atitude natural, mas algo a ser ganho primeiro. Você só apazigua depois que dá algo ao revoltado. Essa era a ideia. O Deus estava bravo, Poseidon estava em grande fúria, os mares estão revoltados, aí você leva uma oferenda para apaziguar a fúria do Deus que está revoltado. Estas ideias foram transmigradas para outros sistemas e hoje usa-se a Iemanjá para que ela seja favorável, propícia para com as pessoas receber oferendas que você joga no mar e por aí vai. Esses são os conceitos mais do panteão grego de propiciação. Este uso da palavra é estranho para a Bíblia grega, a Bíblia no grego, com respeito a Deus. Nunca é usado de qualquer ato pelo qual o homem traz Deus para uma atitude favorável ou uma disposição graciosa. Não é o homem que vai fazer com que Deus venha em direção a ele e se torne favorável. É Deus quem, propiciado pela vindicação do seu caráter santo e justo, pelo qual, através da provisão que ele fez no sacrifício vicário da expiação de Cristo, ele lidou com o pecado de tal maneira que pode mostrar misericórdia ao pecador crente na remoção de sua culpa e na remissão dos seus pecados. É Deus que se propicia a si mesmo. É Ele que favorece ao seu caráter justo a não indignação sobre aquele que o feriu. Isso aqui, gente, não dá para caber na cabeça. Deixa eu só botar esse exemplo, que é um exemplo drástico, mas é um exemplo que mostra caráter propiciatório. Jovem americano estava com um grupo e apareceu uns moços desses lutadores com corrente. Esses que pegam as correntes e mataram esse jovem. Um rapaz desses bateu no moço até matar. E foi preso. Ele foi condenado. E a mãe do jovem que foi assassinado começou a visitar toda semana o assassino. E ela visitava e dava as coisas para ele, levava as coisas para ele. E participou de todo o júri, a condenação, ela ali presente. E depois de tanto tempo de cumprimento da pena, e todas as semanas ela estava lá, cuidando daquele rapaz. E quando ele saiu, ela disse: agora você pode morar na minha casa. Você pode vir porque você é o filho que eu perdi. E aí ele veio morar na casa dela. Ele se casou com uma moça. E quando este
Essa história foi contada pelo grupo da equipe Billy Graham. Ela já tinha netos, filho do assassino do seu filho, daquela família que ela havia assumido em propiciação. Ela assume a perda para conquistar uma vida. Isso não é próprio do ser humano, isso é próprio do caráter divino. Esse é um ato de propiciação que feito em Cristo nos é outorgado para que nós, como réplicas de Cristo no mundo, possamos instrumentalizar o que é o conceito do perdão. Esse perdãozinho de meia tigela, de eu perdoo, mas não esqueço, ou você está perdoado, mas vai morar lá na Conchichira. Esse perdão, esse é nosso. Esse não é divino. Esse é um perdão de caráter jurídico, condicional, não é este aqui, esse ilasterium, não é essa competência do próprio Deus sofrer a afronta e assumir a afronta e voltar com não cara de Madalena arrependida, que é aquela cara de estou perdoado, mas estou com um bico desse tamanho assim, ainda com aquela dor, e até um pouco orgulhosa, dizendo assim, fui eu que perdoei. E é um comportamento de orgulho. Ele nem me pediu perdão, mas eu perdoei. Isso é pesado, né? Agora você senta um tiquinho, porque não vem com essa história aqui de achar que a obra da cruz é uma obra singela, porque aí você não entendeu absolutamente nada. Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode, de fato, nos reconciliar com o Pai, não necessariamente aplacando a ira de Deus apenas, mas favorecendo a sua misericórdia como agente de um amor incondicional. O pecado é tão ofensivo ao caráter divino que apenas e tão somente o próprio Deus pode remover os seus efeitos maléficos e altivos na vida dos crentes. Eu não tenho nenhuma palavra para tão ofensivo, que é a mesma coisa daquela expressão, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não tem uma palavra para dizer que maneira é esta do amor de Deus. Não tem, em língua nenhuma. E também o pecado é tão ofensivo ao caráter de Deus, é tão ofensivo, que não tem nada, nenhuma palavra que possa dizer o quão ofensivo ele é. E só o próprio Deus pode nos propiciar. A propiciação divina é a única via de nossa reconciliação com Deus. Jesus teve que assumir o castigo do rebelado e reconciliá-lo com ele, fazendo-se propício a si mesmo. Cristo Jesus é a nossa propiciação a ele. Tornamo-nos aceitáveis a Deus por ele mesmo, por Deus mesmo. Ele, não foi porque eu fiz nada, ele me fez aceitável a ele. O perdão não é algo
torcido por uma divindade relutante. Não é algo que você fica aqui, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Até Deus dizer assim, tá bom, eu te perdoo. Não é algo que você... Mas eu pedi tanto perdão que ele encheu o picuá e resolveu... Você pensou que eu ia dizer outra coisa, mas não digo não. Que ele encheu a paciência e diz assim, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Afinal de contas, você se humilhou tanto que eu vou agora considerar a sua atitude. É a mesma coisa assim desses caras que chegam assim, tem um problema sério, uma doença séria, uma coisa que parece que é incurável. Aí a pessoa é curada, aí o outro chega e diz assim, mas eu também orei tanto. Mas eu orei. Aí vai valorizar a oração e não a adoração ao Deus que faz o sujeito orar. Ele vai levantar uma bola lá em cima, como que diz assim, ele só me atendeu porque eu orei. Este é um lado perverso da queda. O pecado nos quer fazer como Deus. Nós queremos passar a perna em Deus. O perdão não é algo torcido por uma divindade relutante. É o presente gracioso de um Deus que está desejoso por perdoar o seu povo. Desejoso é outra palavra que eu não tenho. Não tenho para botar no lugar algo melhor, mas é coisa muito maior. O salmista diz aqui no Salmo 78, 38, ele diz assim, ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Não significa que Deus não se indigne com o pecado, a rebeldia, mas é que ele, por causa da sua misericórdia, ele desvia a mão e o castigo. O desvio da ira de Deus não é algo que os homens causam, é devido a ninguém menos que o próprio Deus, que desviou a sua ira. Quando olho para Jesus, vejo a execução de uma profecia ligada ao sacrifício em Levíticos 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-la tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Sem derramamento de sangue, e sangue perfeito, não há remissão de pecados. Foi por causa deste ato propiciatório que os meus pecados foram perdoados. Nós temos uma teologia montada mais pelo século XX, que é o seguinte: se você aceitar Jesus, Ele te perdoa. E aí nós colocamos o perdão condicional. Porque Ele me perdoa, eu o recebo. Porque Ele me perdoou na cruz, carregando todos os meus pecados, eu o recebi como graça da sua bondade. Não existe ato da minha parte antes que Ele tivesse feito o tudo em meu favor. Eu vou dar uma lidinha mais para frente, vocês vão ver
o que o Pink vai dizer aí, que aí pega. Com certeza, este sacrifício não podia ser o de sangue de touros e bodes, mas pelo sangue puro do Cordeiro de Deus, porque em Hebreus 10:4 diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqueles eram figuras, eram tipos. Thomas Boston, do século XVII, dizia: há uma corda de 3 pontas contra o céu e a santidade que não é fácil de ser removida. Um homem cego, uma vontade pervertida e um sentimento desordenado. A mente inchada pela vaidade diz que o homem não deve se humilhar. A vontade inimiga da vontade de Deus diz não, que ele não quer. As emoções corrompidas levantando-se contra o Senhor em defesa da vontade corrompida diz: ele não irá. Assim, a pobre criatura permanece irredutível contra Deus até o dia do seu poder, quando é feito nova criatura. Só Deus pode reconciliar o pecador com ele mesmo. E meu entendimento não entende, minha vontade não quer, minhas emoções, ó Deus, nem quero saber. Eu já contei aqui que, pregando para um grupo, uma vez a pessoa terminou, depois de 6 horas de estudo bíblico, num frio de 3 graus abaixo de zero, dentro de uma sala, fumando cigarro um atrás do outro, porque eram 4 fumantes que não paravam de fumar, e você fuma passivamente. Terminou na porta, o cidadão apertou a minha mão e disse assim: tudo muito bonito, mas eu não quero saber nada disso de Deus. E eu disse para ele assim: você não quer e não pode, mas se Deus quiser, Ele fará. E um mês depois o cara estava rendido, porque quem rende o cara é o Espírito Santo, e Ele o faz pela palavra. O nosso coração não o quer, ninguém o busca a Deus. Vamos para frente. Aqui nós temos o Romanos 8, 28 a 30, para a gente estar sempre voltando a esse texto que diz assim: e sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Uma vez que Deus conheceu-os de antemão, os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, chamou-os, e depois de chamá-los, os justificou, para que justificados fossem todos estes glorificados e participantes da sua glória. Aqui há uma linha, há uma cadeia, é uma corrente de elos. Para reconciliar o seu povo com Ele mesmo, Deus primeiro o amou. Porque Ele ama, Ele conhece. Porque conhece, predestina a ser conformado com a imagem do seu Filho. E uma vez destinado de antemão, Deus chama eficazmente, a fim de reconciliar este povo com Ele mesmo, mediante a justiça do seu Filho. E uma vez justificados pelo Filho, lhe é conferido graciosamente a glória que lhe fora destituída com o pecado. Deus fazendo. A única coisa que Deus não faz sozinho é a santificação. No livro que nós estamos estudando com os homens, o Dan Stone, ele diz o seguinte: a cabeceira da cama e o pé da cama
são firmes, são de ferro, inabaláveis. Aqui, a cabeceira. Os meus pecados foram perdoados. A obra da redenção. Aqui, a glorificação. Eu vou para o céu. Isso aqui está seguro. Mas aqui no meio da cama, a cama é de mola. Eu não sei se vocês conheceram cama patente. Alguém aqui conheceu as camas patentes? Lembra? Ou aquela de campanha também. E o meio é mole. Aqui esse meio é a nossa caminhada, é a santificação, é a salvação da alma. Aqui Deus fala e eu obedeço. Nesse meio termo é bilateral, é sinérgico. Aqui é monérgico, lá é monérgico, aqui é sinérgico. Aqui é Deus fazendo. Não sei por que algumas pessoas têm dificuldade com isso. Eu fico realmente... Porque, olha, aqui eu tenho os meus netos. Nenhum nasceu porque quisesse. Estou dizendo dos netos porque é para ter o privilégio de falar. Eles nenhum nasceram porque quiseram. Agora, depois que eles nasceram, vai criar empatia. Todo dia, eu estou com uma netinha em casa, que já está com 3 meses, todo dia é conversa e conversa, e já quando ele me vê, ela abre aquele sorriso desdentado mais lindo do mundo, porque está vendo de cá para lá e de lá para cá. Primeiro é de Deus para nós, depois de nós para Deus. Mas para que isso aconteça, precisa nascer do alto. É preciso nascer de cima, é preciso nascer de Deus. E novo nascimento não é eu aceitei Jesus como meu Salvador. Novo nascimento é eu morri com Cristo Jesus, meu Salvador, e ressuscitei com Ele para receber a vida dele. Quem aceita pode rejeitar. Agora, aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, não tem como desamarrar, porque ele vem viver nele. Eu não estou com Cristo ao lado. Vamos andar com Cristo. Eu não consigo andar com Cristo. Ele está em mim hoje. Eu estava nele na cruz e ele está em mim agora. Agora, para onde eu vou, não é aonde o boi vai, a vaca vai atrás. Não é esse assunto. É agora para onde eu vou, é ele que vai governando. Essa expressão que muitas vezes a gente usa, Deus te acompanhe, meu irmão. Isso é um absurdo. É Deus te guie, o Senhor te dirija, Ele faça tudo. Para reconciliar o seu povo com Ele mesmo, Deus primeiro amou, assim já foi. A obra de Deus é totalmente dele. Deus glorifica quem justificou, justificou a quem chamou, chamou a quem predestinou, predestinou a quem conheceu, conheceu a quem amou incondicionalmente por sua graça antes da fundação do mundo. Ele jamais será surpreendido por alguém em algo. Não há a menor condição de Deus se equivocar. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E nada foge da sua soberana vontade. Talvez, de vez em quando, você leia o Salmo 139, rumine o Salmo 139, veja como é que ele fala da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. Aquele Salmo fala disso aí.
ele começa com a onisciência de Deus, que é o assunto mais difícil da Bíblia, a meu ver. Porque, sabe, o que infestou a nossa vida foi uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore é que é a nosso problema. Como é que Deus pode saber uma coisa que eu não sei? E o Evangelho trata exatamente da onisciência de Deus. E é difícil de entender. Alguém pode dizer: eu posso me reconciliar com Deus se eu quiser. Eu posso. Sim. Se quiser, você pode. A questão é esta. João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O problema é que você não quer. Ninguém quer. Como é que ninguém quer? A vontade do homem caído é avessa a Deus. É a Bíblia, e a Bíblia vai mais e diz, em Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. E tem uma versão que diz assim: nenhum sequer. Então, como pode acontecer isso, de dizer, quando eu quiser... Eu me lembro de um dia, uma senhora aqui disse assim: eu queria ser como o ladrão da cruz. Ele aceitou Jesus no último momento. Ela diz, o que ela estava querendo dizer assim: eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Quando chegar lá no último momento, eu aceito Jesus, pronto. Eu queria ser como ladrão. Eu respondi para ela o seguinte: a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O seu dia é hoje. Não é o dia final. Pode ser que esse dia não chegue. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, não nos vivificar dentre os mortos espirituais, não nos der fé para crer na suficiência da graça e arrependimento, para deixarmos a autoconfiança, não teremos vontade nem condição de buscar a Deus. Olha, eu vou dar, o caboclo foi muito assim: Glênio, eu estou cansado. Minha mãe me levou para a igreja desde pequeno. Eu fui tudo que você possa imaginar dentro da igreja. Eu cantei em coral, eu fiz parte de diretoria, eu fiz isso. Mas, cara, eu estou desistindo. Eu não tenho esse apetite por Deus. Eu digo, você está desistindo muito tarde. Você devia ter desistido mais tempo atrás. Você foi um idiota. Você estava querendo conquistar Deus por essas coisas que você fez? Que você estava fazendo? Cai fora dessa, cara. Vai embora. Vai viver num mundo que vai ser muito mais gozoso. Você vai ter muito mais.
fiz o que eu pude para meter o pé nele e dizer assim, vai embora. Hoje ele está nos escutando. Ele está lá nos States nos escutando. Quando ele desistiu dele, desistiu de querer produzir a coisa, e disse para Deus assim, ó, te larguei, não quero mais saber. Aí Deus disse, mas não foi você que eu que estou levando você ao fim de você mesmo. Sou eu que estou trabalhando para que você não tenha autoconfiança. Porque é este o nosso problema. Arrependimento não vai tratar com comportamento ilícito. Arrependimento tem a ver com confiança. É só você ler o livro de Jó de capa a capa. Você vai descobrir que o problema de Jó não era a imoralidade, não era o pecado sórdido. O problema de Jó era o pecado nobre. Qual é o pecado nobre? É o pecado voltado para o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança, a autodeterminação. Eu sou, é isso aí. Se você ler o livro de Jó, ele diz assim, eu fiz um contrato com os meus olhos para nunca olhar para uma donzela virgem e desejá-la. E ele era assim, ele era um homem íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal, mas não conhecia Deus, porque foi ele mesmo que disse, eu só te conhecia de ouvir falar. Aí ele diz assim, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. De que esse homem se arrependeu? De sua autoconfiança. Eu vou só dar um toquinho mais, eu sei que já está passando da hora, mas olha aqui. Crente que fica magoado, fica emburrado, por causa de injustiça que foi feita, tem gordura demais. Tem mais de 3 dedos de torcinho de autojustificação. Está gordo, está obeso. Porque no momento em que você ganhar a dimensão do que é a propiciação, você vai dizer assim, o eu merecia era um inferno, eu merecia estar lá no espeto do capeta, virando torresmo do pior. E agora eu sou livre, eu tenho é que adorar ao Senhor e reconhecer que Ele é, não fica aí resmungando e choramingando. Se o Espírito Santo não convencer, meu caro, é inútil. Eu vou usar aqui o argumento de A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: o homem natural é incapaz de vir a Cristo. Não é difícil. Não é difícil, é impossível. O homem natural é impossível de vir a Cristo se Cristo não vier a agir sobre ele. Porque a Bíblia diz aqui, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quantos podem? Ninguém. Você duvida da palavra de Jesus? A razão pela qual duro é esse discurso, isso tudo aqui é do Dr. A.W. Pink. A razão porque duro é esse discurso, até mesmo para milhares que professam ser cristãos, é que eles fracassam completamente em compreender o terrível estrago que a queda provocou. E o que é pior, eles mesmos não se dão
conta da chaga que existe nos seus próprios corações. Citando 1 Reis 8:38. Certamente, se o Espírito já os tivesse despertado do sono da morte espiritual, e lhes dado ver alguma coisa do pavoroso estado em que estão por natureza, e feito sentir que as suas mentes carnais são inimizade contra Deus, Romanos 8:7, então eles não mais discordariam dessa solene palavra de Cristo. Mas aquele que está espiritualmente morto não pode sentir, ver nem sentir espiritualmente. Está morto, não pode. Um dos espetáculos mais espetaculosos de cemitério que eu já tomei conhecimento foi a morte de um parente nosso. E a filha, destrambelhada, querendo fazer o pai ressuscitar. Ela passou por um processo de religião, essas religiões onipotentes. E ela ficou no velório a noite toda. Pai, levanta! E ela foi naquele processo, e quando vamos levar o caixão pro buraco lá, ela agarra-se com o caixão e não quer deixar, e seguram, e elas tribucha, e vão e levam lá, e põe o caixão, e ela pula dentro do... Mas foi uma cena assim dantesca. A onipotência do homem não pode... A morte, meu velho, ela põe fim. Ela só não pôs fim no Cordeiro de Deus, do sacrifício, porque esse aí era o início da nossa redenção. Mas põe fim nessa história aqui de nós podermos reagir e agir. Mas ela falava a noite toda com aquele pai, porque ela era um sentimento de culpa, porque normalmente essa gente que faz esses dramas todos, né, é que tem culpa no cartório, em grande parte, e aí faz aquela ruaça, porque quem sabe que a morte é um troço tão natural da vida, e tem uma vivência razoável com o defunto, o ex agora defunto, vai ter a saudade, ela é real, mas não vai ficar fazendo esses espetáculos. Mas o interessante é que o defunto não reagiu. Não reagiu, não falou, não conversou. Eu também assisti uma vez aqui, outro defunto. O braço do cara era um braço possante. Está lá o corpo, a viúva chega e começa a conversar. Você não tem cabelo? Eu não vou fazer no cabelo da mulher, porque precisava de um homem que tivesse cabelo. Ah, não, fazer aqui no... O Tini tem cabelo. Aí ela botava a mão aqui, meu velho, a mão por baixo aqui. Meu velho, por que você morreu agora? Você vai me deixar sozinha? E aí ela choramingava, segura aqui. Aí os filhos chegaram, mãe, agora tem que enterrar. E ela vai aumentando. Aí vai aumentando.
E de repente ela começa a puxar os cabelos, sacudiu aqui. E aí o filho veio por trás para pegar um outro e pegar. E ela começou, aí do meu velho passou a ser o filho de alguém mais. E xingou o cara e arrancou a muqueca de cabelo da mão. E veio e eu ajudei a pegar nas pernas e fomos com a mulher para dentro. Mas o mais impressionante, terminou aquela cena toda, o filho deu uma injeção na mãe e foi lá e voltamos, o defunto continuava lá. Tranquilo, nenhuma reação. Eu disse, se tivesse um tiquinho de vida, com aquele braço, ele dava ali um supapo que ela ia cair uns 10 metros de distância. Agora morreu? Não tem mais o que fazer. Você morreu em Cristo? É verdade? Ou ainda tem aí um troço guardado no coração? Sendo assim, ninguém pode se reconciliar com Deus se o próprio Deus não o reconciliar com Ele mesmo. No Novo Testamento, o ato da propiciação sempre se refere à obra de Deus e não aos sacrifícios e ofertas oferecidas pelo homem. A razão para isto é que o homem é totalmente incapaz de satisfazer a justiça de Deus. Por isso, e tão somente por isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. E estamos reconciliados. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.